Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta é: a Arca de Noé seria uma figura do arrebatamento da igreja? Eu respondi para ele que, pelo tom que usou no e-mail, aplicando letras maiúsculas em algumas partes, como se estivesse gritando, eu fiquei até em dúvida se ele queria realmente saber sobre o arrebatamento, afirmar o que pensava saber ou apenas começar uma discussão. Pelo sim, pelo não, coloquei então alguns links para ajudá-lo a entender melhor o arrebatamento. E aí eu disse a ele: eu posso adiantar que a sua dificuldade está em você não discernir e separar as passagens que falam da igreja e as que falam do remanescente judeu que será salvo após o arrebatamento. Nos evangelhos você só encontra a igreja em duas passagens. Em Mateus, capítulos 16 e 18, e ainda assim ela aparece ali como algo futuro. Portanto, é preciso tomar cuidado ao tentar aplicar passagens dos evangelhos à verdade da igreja, que só foi revelada a partir do apóstolo Paulo. Este é um princípio importante quando se deseja entender as Escrituras. Muita atenção. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Uma tradução alternativa e mais clara seria: dividindo de forma precisa a palavra da verdade. Mas vamos à pergunta inicial, se a Arca de Noé era uma figura do arrebatamento. Embora a Arca de Noé possa ser usada às vezes como figura do cuidado de Deus em preservar os seus dos perigos desse mundo, ela é antes uma figura do remanescente de Israel que será preservado durante a grande tribulação para poder habitar no reino milenial de Cristo. Noé e sua família são uma figura dos que irão repovoar a terra depois da grande tribulação. O arrebatamento, por outro lado, é melhor representado por Enoque, aquele que foi tirado da terra antes que viesse a tribulação do dilúvio, pela qual Noé e sua família iriam depois passar. Portanto, a passagem que você citou na tentativa de provar que os santos que pertencem ao corpo de Cristo, que é a igreja, passariam pela tribulação, não se sustenta. A passagem a que você aparentemente se referiu ao falar de Noé, eu acredito ser Mateus 24:38, e ali diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mateus 24:38-41. Repare que no contexto o verbo levar não está sendo usado no sentido de arrebatamento, mas de ser levado pela morte. O dilúvio levou a todos, como diz a passagem, ou seja, matou todos os que não creram na pregação de Noé. E assim será no final da grande tribulação, quando os incrédulos serão levados pela morte, independente de onde estiverem, seja trabalhando no campo, seja moendo trigo. Tente ler a passagem desta maneira: assim como o dilúvio os levou a todos os que comiam e bebiam despreocupadamente, assim também será levado um e deixado outro. Os que são deixados permanecerão vivos para entrarem no milênio e habitarem na terra durante o reino de 1000 anos de Cristo. É por isso que Deus decidiu abreviar os dias da grande tribulação. Caso contrário, não restariam vivos para participarem do milênio, que será um reino de pessoas vivas, com o mesmo corpo de carne e ossos com que viveram na terra, e não com corpos ressuscitados, como terão nessa ocasião os santos do Antigo Testamento e os do período da igreja, que viverão no céu e reinarão com Cristo sobre a terra, e não na terra. A passagem diz o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24:22. É bom também lembrar que os que habitarão na terra, judeus e gentios, eles se multiplicarão nesse período de 1000 anos. Nem todos serão realmente convertidos, o mesmo acontecendo com aqueles que irão gerar, mas estarão em uma terra onde a justiça reina e o pecado será imediatamente penalizado com a morte. No final do milênio, serão os falsos convertidos que se submeterão a Satanás, que terá sido então libertado por um breve período, e esses então, juntamente com Satanás, farão guerra a Cristo.
A sua comparação do arrebatamento com a saída de Ló e suas filhas de Sodoma também não tem fundamento. A destruição das cidades tem o mesmo caráter da figura que é Noé e a sua família escapando do juízo que cairá sobre a terra. Ou seja, temos uma população de ímpios e um remanescente que escapa desse juízo, tudo apontando para o remanescente de Israel, que será preservado durante a grande tribulação. Mas no caso de Sodoma e Gomorra, a figura tem muito mais força ao descrever a condição moral do mundo do que em ocupar-se apenas com o remanescente que escapa. Mesmo assim, é digno de nota que quem tira Ló e a sua família de Sodoma, prestes a ser destruída, não é o Senhor, como nós vemos em 1 Tessalonicenses 4, no caso do arrebatamento, mas ali em Sodoma são os anjos que tiram. Assim será também o cuidado de Deus para com o remanescente de judeus fiéis, que estará espalhado por todo o mundo, o qual será recolhido por anjos para estarem na Jerusalém restaurada. Veja a passagem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo, clamor de trombeta, os quais anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29. Considere estas passagens, todas elas, claramente relacionadas a Israel, e não à igreja, que ainda era um mistério não revelado no Antigo Testamento e também nos próprios evangelhos. Vamos ver essa passagem. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Isaías 1:9. Outra passagem. Os restantes, ou remanescente, se converterão ao Deus forte, sim, os restantes, ou remanescente de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição. O Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda essa terra. Isaías 10, 21 a 23. Vamos a outra passagem. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, o povo de Israel, obviamente, que for deixado da Síria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elã, e de Sinai, e de Ramate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Das duas porções do povo todo de Israel. E congregará, então, desde os quatro confins da terra. Isso está em Isaías capítulo 11, versículos 11 ao 12.